Olá pessoal, aqui é o professor Alberto da Inovia Edutech e hoje nessa live aqui, nessa apresentação, eu vou falar um pouco aí do nosso laboratório de ensino de aprendizagem personalizado com o uso da inteligência artificial. Então, como fazer essa aplicabilidade da inteligência artificial na elaboração de simulados. Então, essa live aqui ela é especialmente para os gestores educacionais, tanto das escolas estaduais como municipais, da região metropolitana de Campinas, principalmente quando nós estamos aí diante do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tá? Então, nós aplicamos simulados personalizados para os seus estudantes aí, é, poder ter um resultado satisfatório nessas avaliações externas, não só os simulados, mas outros simulados externos também, tá? Então, nós estamos, assim, migrando para esse laboratório de ensino-aprendizagem personalizado. Por que personalizado? Concebe-se que cada indivíduo, cada pessoa, ela aprende num formato diferente. Então, tem a sua especificidade, singularidade, seu modo de aprender. Então, um simulado personalizado, ele vai atender ali os diferentes níveis cognitivos que existe dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, dentro de uma região. Então, cada estudante, você tem um nível de proficiência que é singular dele, ok? E hoje vai ser mais assim uma apresentação de como funciona esse laboratório personalizado, tendo ali como a usabilidade a inteligência artificial, certo? Na live 1, pessoal, eu falei um pouco da apresentação da inteligência artificial na elaboração de simulados, principalmente os simulados para o SAEB 2025. É óbvio que a partir do dia 20 nós já estamos aí aplicando os simulados, né, nas prefeituras, com os quintos anos, os nonos anos e os terceiros anos. Mas só que nós podemos é, continuar com esse processo para 2027. Então, é um processo de personalização e ensinar aí, ou melhor, preparar os nossos estudantes para fazer simulados digitais. Mas por que o simulado digital? O simulado digital ele entrega ali os níveis de proficiência no formato mais rápido, para que o professor, gestor, o secretário ali do município, o secretário estadual, ele consiga fazer um planejamento mais assertivo e mais rápido ainda, para ver as lacunas, os descritores ali do SAEB prioritário, as habilidades da BNCC prioritárias. Então, nós optamos pelo simulado digital por esse motivo, tá? O formato do SAEB oficial, ele é impresso. Então, é uma forma da gente diagnosticar o que os alunos sabem e o que eles não sabem. E por que personalizado, pessoal? Porque cada escola, cada região, cada município, cada estado, ele tem ali os descritores prioritários da sua escola, da sua região, do seu município. Quando eu aplico um simulado anterior do SAEB, eu tenho ali, pessoal, indicadores, vamos falar assim, nacional. Não necessariamente os estudantes da minha escola ou da sua escola, gestor, aquela habilidade ou aquele descritor é prioritário para eles. Então, o importante é que esse simulado digital ele vai trazer ali uma luz, identificar o que os seus estudantes sabem, o que eles não sabem, transformando aqueles indicadores em prioritários. E é aí que entra a personalização, vamos falar assim, da Inova Edutech, do nosso laboratório. Então, nós vamos personalizar os simulados de acordo com os níveis de proficiência dos seus estudantes. Então, nessa live de hoje aqui, especialmente é uma live para a região metropolitana de Campinas. Nós estamos aqui trazendo essa inovação de ponta, né, que é a inteligência artificial, não dá para ficar de fora, e é uma live para que os gestores, aqui os secretários, gestores, possam conceber como que a inteligência artificial ela pode ali melhorar os indicadores, os índices ali da prova SAEB do seu município, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa engenharia de prompt, né, na elaboração de simulados. Então hoje é a live 2, certo? Vai ter um momento que tanto gestores como
os secretários, os professores vão estar ali ao vivo com o professor Alberto da Inova Edutec, para que ele possa ali sanar as dúvidas que surgiram ali de vocês. Nesse momento, essa live ela é fechada, é mais uma apresentação, certo? Depois nós vamos ter o momento também da live 3, né, que nessa apresentação nós vamos falar um pouquinho da plataforma Inova Edutec, como que esses simulados são inseridos na plataforma, como que eles vão ali ser aplicados nas escolas, como que vai ali gerar valor, tá? Valor para quem? Para aquele professor que precisa desses dados, transformar em indicadores, para que depois ele possa planejar ali as suas ações didáticas e pedagógicas. Então, é um movimento bastante legal nessa live 3. E na live 4, já quase ali, vamos falar assim, vamos encerrar, né? Para depois vir o momento das dúvidas. Nós vamos falar da ciência de dados, como podemos aplicar a ciência de dados, analisando o dashboard, né, os painéis ali de controle dentro da plataforma, tá? Então, eu preciso pegar essa informação, ou informações, filtrá-las e transformá-las ali em indicadores consolidados. Então, a live 4 ela vai ficar por conta dessa ação, certo? Aqui eu sempre coloco um objetivo, né? Eu tenho que ter uma meta a cumprir nessa live, né? Para que você que está aí vendo possa entender qual que é o fundamento especial desse momento aqui, dessa apresentação. Então, qual que é o principal objetivo aqui? É apresentar a usabilidade da inteligência artificial como uma ferramenta de apoio e não uma ferramenta que irá substituir o gestor, o secretário, principalmente o professor que está lá, que conhece o chão da sala de aula. Então, nós podemos aqui utilizar a inteligência artificial, tá? Para criar simulados educacionais e analisar também dados ali da sua escola, tá? Então nós vamos mostrar quais são as funcionalidades, quais são os benefícios e aplicações e também, pessoal, tem os desafios, certo? Ela não vai gerar a priori simulados 100% ali de acordo com as necessidades, as demandas dos seus estudantes, os níveis de proficiência dos seus estudantes. É por isso que hoje nós vamos trabalhar uma parte da IA que está ligado para uma disciplina que chama engenharia de prompt. Então, é uma parte de programação. Você tem que letrar esse seu agente, né? Nós trabalhamos com agente de inteligência artificial, para que ele te entregue um valor ali próximo ou fidedigno àquilo que você precisa na sua escola e melhore ali o seu processo de ensino e aprendizagem. Então, como eu já ressaltei no slide anterior, né? Então, a gente vai falar um pouco da aplicabilidade dessa área de estudo que está crescendo muito, que é a engenharia de prompt. Tá? Principalmente aqui hoje nós vamos falar de prompt educacionais, ok? Então, aqui eu vou depois voltar nas considerações finais, né? Porque essa área de estudo ela personaliza o aprendizagem, não só o aprendizagem do estudante para o estudante, né? Mas também do ensino, né? Já falei também o objetivo da escolha dos simulados digitais, é porque consegue ali fazer um diagnóstico mais preciso, certo? E entrega mais rápido para os professores. Então, o professor fazendo a correção desses simulados de forma manual, pessoal, demora muito. E depois também a gente pode fazer com os resultados uma análise preditiva, ou seja, analisar padrões, analisar ali quantidade de erros, acertos, certo? Para que você, professor, para que você, secretário, para que você, gestor, a equipe escolar, possa tomar as suas devidas decisões, ok? Agora já vou sair um pouco dessa tela, pessoal, e nós vamos para a parte da engenharia de prompt, tá? Então, aqui eu tenho o projeto em si, desse laboratório, né, da Inova Edutec, ali, com inteligência artificial. É um hub de inovações educacionais e um case também de inovações educacionais. Então, o que seria uma área de estudo voltada para a engenharia de prompt, pessoal? Então, ela envolve ali o quê? Primeiro,
parametrizar o seu agente de IA, para que ele não vai ali alucinar quando você pedir algo para que ele faça ali. Então, parametrizar é você calibrar, é você, vamos dizer assim, eu utilizo muito aqui na Inova Edutech, é você alfabetizar o seu agente de IA, é você alfabetizar a inteligência artificial, certo? Quando você trabalha com inteligência artificial de forma genérica, vamos pegar aqui o chat GPT, ok? O chat GPT, ele é genérico, ele é global, certo? Quando você joga um pequeno prompt, ele vai buscar uma hipótese, trilhões de informações, pessoal, e trilhões de informações dentro da internet, principalmente agora com a universalização, vai trazer ali o quê? Questões equivocadas, informações equivocadas, indicadores equivocados. E, ademais, quando você trabalha em engenharia de prompt, você está montando o quê? Um agente de IA para personalizar o ensino e aprendizagem da sua escola. Então, nós vamos buscar o quê? O planejamento da sua escola, o que o seu estudante sabe, o que ele não sabe e o que ele precisa melhorar. Então, o nosso projeto aqui é a aplicabilidade da inteligência artificial na elaboração de simulados do SAEB, objetivando, pessoal, melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica. Então, aqui, fazer com que sua escola, seu município, seu estado transforme ali, construa status acadêmicos e didáticos bem ali satisfatórios. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho desse prompt, tá? É um prompt de língua portuguesa e matemática, ou seja, o SAEB, pessoal, a Prova Brasil, ela é aplicável para quinto ano, nono ano e terceiro ano. E aqui eu já vou mostrar um pouco dos objetivos desse agente de IA, desse projeto, desse laboratório, certo? Então, ele tem que trabalhar ali no laboratório, produzir, né? Elaborar 20 questões de língua portuguesa, assim como 20 questões de matemática. E aqui eu já estou calibrando ele, pessoal, para o nono ano, certo? Vai ter um momento todo que a gente vai falar um pouquinho de como que funciona essa ação. Então, aqui tem as instruções, né, nesse projeto, né, são 20 questões de português, 20 questões de matemática, certo? De acordo com o SAEB oficial, as alternativas, os itens ali, da letra A até a letra D, ok? Quinto ano, nono ano, terceiro ano. Então, aqui no momento, se eu estou parametrizando para o nono ano, eu tenho que tirar tanto o quinto ano dos anos iniciais, como também o terceiro ano do ensino médio. Então, eu preciso fazer aqui um filtro. Então, aqui, ó, quando eu apresento essa live, eu já vou dando essa dica. Então, qual é o meu foco, meu ponto de partida? Nono ano. Então, já tem que já começar a trabalhar nessa linha de raciocínio, tá? Essas questões, elas devem estar parametrizadas entre os níveis de proficiência fácil, moderado e difícil. Então, ela vai fazer isso para mim, coisa que dentro do mundo do chat GPT ou qualquer outro chat, o Copilot, Perplex, Claude, eles vão alucinar, pessoal, porque ela fica buscando muitas informações, muitos algoritmos, ok? Então, aqui eu parametrizo também para níveis fáceis, moderados e difíceis. Essas questões, esses itens, né, vamos dizer assim, precisam estar alinhados com as habilidades específicas da Base Nacional Comum Curricular, pessoal, tanto de língua portuguesa como matemática, assim como as matrizes de referências do SAEB e mais, atualizado. Então, ela vai fazer todo esse tour, pessoal, de acordo com o letramento, né, a programação que eu estou fazendo do meu agente de IA. Também é necessário questões que envolvam charges, gráficos, tirinhas, imagem, entre outros elementos geográficos, ilustrações. Então é legal hoje, se a gente pegar o SAEB oficial, ele vai trazer ali bastante questões aproximando ali das questões dos elementos visuais gráficos. Isso é muito importante para ali aguçar
aquela memória episódica dos nossos estudantes, né? Analisaram a imagem, fazer essa relação da imagem com o descritor, né? Ou seja, ou melhor, com o item que está pedindo ali para que ele responda, tá? As questões devem cobrir variedade de descritores, né? Então, ela não pode somente focar em um único descritor. E quais são esses descritores? Já vou mostrar para vocês. Explicar também, pessoal, eu acho assim, que tem que, além de mostrar o gabarito, tem que trazer também as alternativas incorretas, né? As alternativas incorretas, elas são os distratores, para que o gestor, o professor ali, até mesmo na hora do feedback para os estudantes, você analisar por que aconteceu o erro. Então, é aquela aprendizagem invertida, né? Aprender também através do quê? Do erro. Então, ele está letrado para trazer ali, explicar detalhadamente os distratores, ok? E aqui para baixo é mais uma questão de programação, certo? Ele vai trazer a porcentagem hipotética, né? Quantos estudantes optaram pela letra A, quantos estudantes optaram pela letra B, no caso aqui a letra B é a correta, tá? A letra C, e assim subsequente, tá? O gabarito comentado, ele é muito bom, essa ação é de extrema valia ali para que o professor possa fazer o feedback, ressalto que o feedback é tão importante como a aplicação, tá? Então eu tenho que saber onde eu errei, por que errei, como eu fui errar aquela questão, aquelas questões. Então, isso é um pouco de um projeto da engenharia de prompt. Então, as narrativas são trabalhadas, textos informativos, poemas. Na matemática, a gente letra ele, pessoal, de acordo com aquilo. O meu estudante tem certa dificuldade nas operações aritméticas de matemática. Então, nós vamos focar, priorizar essas questões de acordo com o descritor prioritário da sua escola. O problema é na resolução de problemas. Vamos focar nisso. Geometria, desculpa, pessoal. Geometria, vamos focar nessa modalidade, medidas de grandeza, ou seja, o nosso laboratório de ensino e aprendizagem personalizado com o uso de IA, pessoal, ele é um laboratório da sua escola, nós trabalhamos em cima disso. Então, nós estamos mostrando ali aquela micro aprendizagem, aquele micro ensino da sua escola, e não de uma forma genérica, né? Pegando simulados anteriores. Então, a gente corre esse risco de cometer ali alguns equívocos, ok? Então, isso aqui é a parte da engenharia de prompt. E agora nós vamos também fazer um tour, conhecer um pouco, esse é o agente de IA. Então, hoje aqui eu vou apresentar para vocês dois agentes de IA. Então, esse agente de IA, pessoal, ele está letrado, parametrizado e programado para fazer os simulados, tá? Com imagens, gráficos e tirinhas, certo? Mas ele também faz uma análise preditiva. Então, aqui tem uma abertura desse agente, ele vai fazer uma breve aqui introdução, e aqui o que eu quero mostrar para vocês, o porquê o nosso laboratório, ele personaliza esses itens, essas questões, esses simulados. Então, aqui eu já tenho uma parte da programação, certo? Então, este agente de IA, pessoal, ele é, vamos falar assim, letrado em cima de vários documentos e programações que você vai inserindo de acordo com os indicadores da sua escola. Então, aqui do lado eu tenho dezenas, centenas de informações, descritores da sua escola. E aqui também ele está programado e ligado, pessoal, para buscar em sites confiáveis, ok? Então, ele vai buscar no INEP, ele vai buscar na própria base de dados descritores, níveis de proficiências ali que os alunos mais erraram em toda a história do SAEB, no próprio site do SAEB, resultados do QI do... Então, ele está parametrizado para esse formato. Coisa, pessoal, que o chat GPT ou outros
vamos falar assim, ou outra inteligência artificial, não está, ela trabalha de forma genérica. E aplicar simulados anteriores também não é uma dica saudável para a gente, não é uma ação saudável, né? Vamos dizer bem assim. E aqui que eu trabalho, pessoal, no meu laboratório, certo? Então aqui eu tenho duas formas de trabalhar, pessoal. Se eu utilizar uma forma mais rápida, ele vai buscar questões um pouco menos complexas. Então, vou já fazer um teste aqui com esse agente. Eu vou, demora um pouco no laboratório, certo? É óbvio que quando você entra no laboratório para fazer a pesquisa, você tem que ter ali um tempo de estudo, um planejamento, um tempo de pesquisa. Eu vou jogar uma questão, certo? Não vou trabalhar com 20, né? Ele demora ali entre 9 a 10 minutos para que construa as questões, né, de múltipla escolha, de língua portuguesa. Vou colocar somente de língua portuguesa. Estou aqui letrando, parametrizando. Ele já está letrado, mas vamos falar assim, o professor que vai fazer ali o filtro, tá? Essas questões, essa questão deve ser distribuída entre o nível fácil. E aqui eu vou jogar no laboratório. Vamos falar assim, essa lâmpada é o meu laboratório, ok? Desculpa, pessoal. De manhã assim a gente... Pessoal, ele vai demorar um pouco aqui, ele vai pesquisar todo o seu banco de dados, toda a sua programação, certo? Para depois começar a elaborar. Então, ele está fundamentado na BNCC, nas matrizes de referência do SAEB, de língua portuguesa, matemática. Então, aqui ele vai estar, como eu disse, é um laboratório. E dentro de um laboratório, uma pesquisa, certo, um experimento, ele demora um determinado tempo. Enquanto ele está gerando aqui esse agente, meu primeiro agente aqui, olha lá, 4 minutos, certo? Da etapa final, eu vou mostrar o outro agente de IA, né, que eu trabalho também, que é outro laboratório, que chama Simu Saeb 2025. Da mesma forma, vou editá-lo aqui e ele está litrado, parametrizado, pessoal, também em cima de programações, certo? Então, aqui já tem uma base de dados dele. Então, aqui também tem programação aqui em Python, certo? HTML. Então, ele vai buscar essas informações parametrizadas nos sites confiáveis, certo? Então, aqui é meu agente Simul Saeb, também trabalha naquele formato. Então, você vai pegar aquele pequeno prompt, né? Ele está programado para isso. E vai ali jogar não, né? Vou colocar ali para ele fazer as nossas atividades, certo? E aqui, pessoal, ele está trabalhando um pouco, ressalto que acontece também dele alucinar, né? Vai depender de como que está a sua internet, de como que está o seu dia ali. Vamos usar o outro agente, o outro laboratório. Aqui também trabalho. Esse aqui eu já vou arriscar, já vou pedir para ele fazer todas as atividades ali. Ele vai pensar, ele vai se calibrar, se auto-aprender. Ele já começa, ó, simulado do SAEB para o 9º ano, língua portuguesa. Aí ele já coloca, pessoal, uma descrição assim, total de questões, 20 questões de língua portuguesa, matemática, e aqui ele já vai distribuir, fazer a distribuição em níveis fácil, moderado e difícil. E aí ele já começa trabalhando aqui, ele demora um pouco também. Depois eu mostro para vocês as habilidades e os descritores aqui já vamos pegar assim, do SAEB. E melhor ainda, pessoal, daquilo que a sua escola mais precisa, tá? E está elaborando as questões, certo? E depois ele vai elaborar vamos falar assim, as imagens. E aqui, nosso agente aqui, ele deu, fazendo ao vivo, ele acaba ali trazendo
tendo alguns bugs ali, certo? Ele deu uma parada aqui, voltei de novo. Como eu falei para vocês, aqui ele já trouxe uma questão 1, para que a gente observe ali o que? A charge. Olha que interessante, tá? E o mais interessante, ele vai trazer para você uma charge de alta qualidade, tá? Tecnologia na escola ajuda ou traz uma certa confusão. E o mais interessante é que essa imagem, ela não tem direitos autorais, certo? Vai trazer a descrição do item, vai trazer para você, pessoal, também as alternativas e traz o gabarito e a justificativa para que o professor possa ali fazer o feedback. E também o detalhe aqui do nosso laboratório é que ele faz uma análise dos distratores, ou seja, as questões incorretas, e faz um comentário também, pessoal. E muito legal, assim, eu gosto muito de falar assim, tá de parabéns, porque ele vai trazer as habilidades avaliadas. Então, isso aqui é uma habilidade prioritária de uma determinada escola da região metropolitana de Campinas, tá? E não tinha falado para vocês, ele está parametrizado também em cima, né? Em cima não, fundamentado na taxonomia de Bloom. Então, ele faz todo um processo ali, certo? E tem um feedback. Então, coloquei uma questão, é óbvio que para otimizar mais eu já peço ali, eu trabalho com programação de 20 questões, e esse agente vai fazer esses simulados aqui nesse laboratório, certo? Como que funciona esses agentes? Eu vou mostrar um pequeno prompt aqui, pessoal, para vocês, não, um pequeno script, certo? Um código completo. Então, isso aqui é um código que eles estão programados também. Então, você tem API, você tem código Python. Então, ele vai random, tá? Ele vai buscar todas essas informações nos documentos no banco de dados. Se ele não encontra no banco de dados, ele vai buscar, pessoal, vamos supor, informações relacionadas à sua escola. Então, são sites confiáveis, tá? Então, toda essa programação aqui, eu coloquei aqui no chat GPT para que a gente possa visualizar e ficar ali vamos falar assim, nas cores corretas. Então, toda essa programação faz parte desse agente de IA. Ele está programado para fazer isso. E aí que eu ressalto, nosso laboratório, programado dessa forma, ele não comete aquelas alucinações do que você usar o agente Perplex AI para fazer simulados. Então, esse é o segredo do nosso trabalho. E essa avaliação, ou melhor, esse simulado, vai ser colocado dentro da plataforma. Então, aqui eu estou mensurando o nível, os níveis de proficiência, né? Vamos falar assim, os descritores prioritários da sua unidade escolar, do seu município. Tá? Dentro do município, eu tenho 30 escolas. Cada escola tem a sua singularidade e especificidade. Então, é aqui que a gente trabalha o processo de melhorar o quê? Os níveis de proficiência dos seus estudantes a curto prazo, certo? A médio prazo e a longo prazo, ok? Aqui eu preciso mostrar para vocês também, certo? A gente faz ao vivo, vai aparecendo, né? Então, por exemplo, trabalhei com uma escola, apliquei um piloto. Aqui, pessoal, não são distratores, são descritores do SAEB. Então, segundo essa escola, os descritores prioritários, pessoal, está relacionado a identificar elementos constitutivos de gêneros, de divulgação científica, avaliar a eficácia das estratégias argumentativas, avaliar a adequação. Então, naquela escola, depois do simulado ou do SAEB, esses descritores, né, desculpa, são prioritários. E na matemática, esses descritores, pessoal, são prioritários para aquela escola. Talvez para a sua escola são outros descritores. Então, isso que é importante, o agente de inteligência artificial, certo? Então, qual que é a prioridade dessa escola X? Eu vou deixá-la aqui no anonimato. Resolver problemas, identificar figuras semelhantes, pessoal, na língua portuguesa. Quais os descritores dessa escola na qual fizemos o piloto, eles são prioritários. Estabelecer relação e causa e consequência, reconhecer, desculpa, posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas,
O D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Então, assim, cada escola tem o seu descritor prioritário. Então, é muito importante essa explicação, por quê? Para a gente não ficar aí cometendo o equívoco de buscar simulados do SAEB anterior. É válido? Sim, é válido, mas corre-se o risco da gente cometer outro equívoco quando for fazer o simulado oficial, porque são descritores prioritários, pessoal, de provas anteriores, sim, mas de provas que traz ali indicadores de escolas diferentes da sua, ok? Então, nesse laboratório de ensino e aprendizagem de hoje, nós fizemos aqui uma personalização, né, uma apresentação da personalização da inteligência artificial para atender as demandas didáticas e pedagógicas da sua escola. Então, isso é muito importante. Então, essas lives, pessoal, ou melhor, essa live de hoje, ela tem esse objetivo. Então, ver como que nós aplicamos a inteligência artificial na elaboração de simulados e num formato, pessoal, de personalização, ok? Então, espero que tenha aí tirado a dúvida de vocês, tenham contribuído de certa forma para entender que a IA, pessoal, ela é um elemento ali, um apoio do professor, sim. É mais uma mão que ele tem ali, porém tem que saber utilizá-la, certo? Jamais ela vai substituir você, professor, você, gestor, secretário, porém ela é bastante útil para otimizar e trazer resultados mais rápidos ali. Então, esse é o trabalho que a gente está trazendo aqui para a região metropolitana de Campinas. Tá? Está interessado? Dá um joinha lá, curta lá, certo? Coloca lá o que você ficou com dúvida e a gente aí vai chegar até você, leve a gente para sua escola para a gente fazer um piloto, leve a gente para sua escola para apresentar aí nas suas reuniões pedagógicas para os professores e mostrar isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, é de última geração, tá? Laboratórios de ensino e aprendizagem personalizado com IA, ok? Então, mais uma vez aqui eu vou despedindo de vocês, essa é a live 2. Ela vai ser publicada a partir do dia 15, né? A partir depois do dia do professor. Já deixo um abraço aí para todos os mestres, né? Toda a profissão passa pela mão desse profissional. Não existiria outra profissão sem a profissão professor. Um abraço e até a live 3. Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas.